Nesta videoaula, vamos ver como trabalhar com efeitos de camada. Eu tenho aqui já pronto um desenho feito com as ferramentas de Shape e eu quero colocar alguns efeitos para estilizar ele. Para fazer isso, eu venho aqui na camada, dou um duplo clique ou venho na listinha FX e escolho algum deles da lista. Qualquer um dos dois caminhos vai levar para o mesmo lugar. Assim que você selecionar ou dar um duplo clique, você automaticamente vai estar na caixinha de Layer Styles ou estilos de camada. São os efeitos para camada. Eu consigo ver aqui que, como eu escolhi Drop Shadow, eu já tenho aqui uma sombrinha em volta do meu desenho. Se eu quiser editar essa sombra, eu posso vir tanto aqui na tela e clicar e arrastar, como também aqui nas opções de transparência, distância, força aqui do desfoque e tamanho do desfoque. Eu vou aumentar aqui o tamanho, daí se eu mudar aqui o spread, que é a força, dá para ver como ele muda a intensidade. Na sequência ele aqui tem opções de contorno. E por último, se ele vai criar um ruído ou não. Na sequência, eu tenho aqui brilho externo. Em brilho externo eu posso definir opacidade, ruído, cor, tamanho, se ele aqui é mais forte ou mais fraco, contorno também. E daí ele tem aqui uma opção também de força desse contorno e jitter desse contorno. Eu vou tirar aqui o contorno. Próxima opção aqui, ele insere uma pattern, uma textura, na tua imagem. Na opção de cima, ele substitui tua imagem por uma gradiente. Você pode escolher um dos presets ou criar uma gradiente do zero. Definir se ela é linear ou radial. Pode mover ela pela tela. E definir aqui a escala e o ângulo. Na próxima opção, ele substitui tua imagem por uma cor. Na outra, ele cria um setting. Esse setting é um efeito de luminância que fica dentro da imagem. Você pode vir aqui e brincar com essa luminância. Você pode também ajustar aqui a distância, size e opacidade desse efeito para criar um acabamento aqui de luminância dentro da tua imagem. O próximo é aqui, ele cria um glow. Ele cria aqui, nesse caso, um glow interno. Eu posso vir aqui, alterar ali o tamanho desse glow, a força desse glow, a cor, entre outras opções. O outro ele cria aqui uma sombra interna. Também tem as mesmas opções da sombra, só que dessa vez para dentro do objeto. Próxima opção aqui, ele cria um contorno externo ao teu objeto. Então, você tem ali um contorno, que pode ser externo, interno, pelo centro. Você pode usar um Blend Mode, uma transparência, para mesclar entre ele e a camada. E definir se a cor dele é sólida, uma gradiente ou um pattern. E a última opção de todas aqui é o Bevel. Esse Bevel ele faz um efeito de chanfro na sua imagem. Você pode definir qual que é a profundidade desse chanfro, que vai intensificar aqui as luzes e as sombras. O tamanho do chanfro, a suavidade dele, e se ele vai ter aqui qual que é a direção da luz dele, e se ele vai ter aqui um contorno, daí vai fazer uns efeitos um pouquinho diferentes, mais sofisticados, qual que é a opacidade do brilho, opacidade da sombra e os modos de mistura que o brilho e a sombra vão usar. E daí todos esses aqui que eu mostrei são dentro do efeito Inner Bevel. Se eu vim aqui, eu posso mudar para Outer Bevel. Daí faz esse mesmo efeito, mas como se fosse impresso numa chapa de metal. Tenho aqui também a opção Emboss, que daí afeta os dois ângulos, tanto fora quanto dentro. Tem a opção aqui Pillow, que ele afeta fora e dentro, mas fazendo uma impressão mais ou menos como se ele primeiro entrasse dentro do metal e depois saísse de dentro do metal. E o último Stroke, ele só afeta os strokes. Então eu teria que vir aqui em Stroke, criar um Stroke, colocar aqui esse Stroke aqui de um modo simples. E conforme eu vou mudando aqui o tamanho do stroke, eu consigo perceber como esse bevel afeta esse stroke. Eu vou tirar o stroke e vou ligar aqui a opção Emboss. Definir aqui o size que eu quero e o depth que eu quero. Depois que eu criei aqui o meu efeito, eu posso clicar em OK. E se eu quiser reutilizar esse efeito em outras camadinhas, é só vir aqui em Styles e clicar no botão de novo. Você vai dar um nome para o efeito, clicar em OK e ele vai ficar ali salvo. Aí, cada vez que você fizer um novo desenho, você pode usar o mesmo efeito para o acabamento do desenho. Então, esse tipo de efeito é efeito de camada. Você pode vir aqui, deletar ele da camada, só arrastando ele para a lixeira. Você pode deletar pedaços dele, como se eu quisesse, por exemplo, deletar o setting. Eu venho aqui e deleto somente o setting. Ctrl Z e volta. Eu posso aqui diminuir a visualização dele, ou expandir, ligar e desligar o preview dele na tela, pelo olhinho.
e salvar ali em cima, como a gente viu no painel Style. Mas todos esses aqui são os efeitos que você aplica no contorno, aqui na transparência, e alguns deles até no preenchimento da sua camada. A gente tem outros tipos de efeito que são chamados de filtros. Os filtros, eles afetam os pixels da sua imagem. Se você vir aqui na aba Filtro, você vê que tem uma lista enorme de filtros, tem várias opções, várias delas são muito legais e vale muito a pena passar em cada uma das opções aqui e ir testando qual é o efeito visual que ele vai fazer para você poder inserir no teu arsenal de ferramentas do dia a dia de trabalho no Photoshop. Eu vou mostrar uma das opções, que é o Filter Gallery. Quando você escolhe o Filter Gallery, ele vai ter uma série de efeitos e você consegue já ir trocando esses efeitos e vendo o resultado final que eles vão criar na tela. Ele é dividido em algumas categorias diferentes. Ele tem primeiro, opção artística, que são alguns efeitos aqui que simulam pintura. Ele tem na sequência a categoria de Brush Stroke, que simula também um tipo de pintura, mas uma pintura de pincelada, que fica um pouquinho mais realista, é um dos mais interessantes que tem aqui. Você consegue ver aqui embaixo quando ele está carregando os efeitos nos pixels. Alguns dos efeitos e também, dependendo do tamanho da resolução da tua imagem, leva um pouquinho mais de tempo. Ele tem aqui algumas opções de distorção, desenho que simula carvão. Na sequência tem alguns estilos aqui e vários aqui para texturização. Aí você pode vir aqui na direita, cada um deles vai ter algumas opções diferentes. Você pode vir aqui e alterar essas opções que vai alterar o efeito de render que ele tem. E você pode mesclar mais de um tipo de efeito. Aqui embaixo eu estou usando esse efeito. Se eu quisesse mesclar mais um, é só clicar aqui no botão de novo. E daí eu estaria usando aqui dois efeitos diferentes. Aí eu posso vir aqui e ter dois efeitos na minha tela. No caso eu vou colocar aqui um mosaico e aqui um efeitinho de pincelada. E daí eu clico em OK. E ele já coloca aqui esses efeitos na minha imagem final.